Essa semana eu recebi a notícia que eu daria a disciplina de História dos Avivamentos, porque o professor não ia poder dar do seminário esse ano. E eu fui estudar sobre essa matéria e eu me apaixonei. E hoje, o que eu gostaria de falar hoje para a igreja é sobre o verdadeiro avivamento. Sobre nos avivarmos, sobre entender primeiro o que é o avivamento, para entendermos como vamos proceder para encontrar esse avivamento. Amém? Então, eu gostaria que botassem para mim na tela Abacuque 3:2, que é aonde que o Senhor me ministrou, aonde que eu consegui entender algo falando sobre avivar, porque a palavra avivamento, ela não se encontra na Bíblia. Amém? A palavra avivamento não se encontra na palavra, mas a gente já vai chegar lá. Amém? Então, Abacuque 3:2 fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Então, aqui está se pedindo um avivamento para um povo que estava desanimado, um povo que estava se corrompendo, um povo que não estava se alinhando mais. E o profeta fala que para avivar no meio dos anos, de tempo em tempo. Então, eu acredito que essa palavra também é para nós, porque com o tempo que nós estamos congregando, com o tempo que nós estamos buscando ao Senhor, o tempo da nossa conversão, nós vamos nos esfriando na nossa caminhada, nos desanimando, deixando aquele brilho do primeiro amor, deixando aquela animação de ter conhecido Jesus, aquela animação de saber que Ele nos recebeu, a animação de saber que Ele nos perdoa, que Ele nos aceita, que Ele não olha para as nossas limitações, e sim pelaquilo que nós podemos nele. E nós vamos caminhando e nós vamos enfraquecendo essa chama. E às vezes a chama, ela já não tem mais fogo. A chama fica apagada. E o profeta pediu para que o Senhor avivasse a obra no meio dos anos faze conhecida. Então, hoje eu estou trazendo uma palavra para avivar um novo tempo, para avivar um novo ciclo de anos, para avivar avivar a tua vida no Evangelho, naquilo que o Senhor nos chamou. Então, como eu disse, essa palavra ela não está na Bíblia. A definição dela vem de avivar, tornar vivo, despertar, acordar, reanimar. Mas no hebraico, para mim, tem a essência que hoje eu quero trazer para vocês, que é preservar, manter vivo. Porque a chama do Senhor, ela precisa ser mantida viva dentro de nós. Então, a palavra hoje que eu quero falar é que nós temos que manter a nossa chama acesa. Nós temos que ressuscitar. Nós temos que acordar. Nós temos que nos reanimar. Nós temos que nos reativar para aquilo que o Senhor tem para nós, tem para a igreja. Amém? E sempre pensamos que o avivamento é algo muito grande, sim, mas o avivamento começa no coração de uma pessoa. Às vezes queremos cultos gigantescos, cultos de tenda, a cidade toda em horas de oração sem cessar. Já aconteceu, sim. Os grandes avivalistas conseguiram coisas extraordinárias, mas foi pago um preço. Começou pequeno. Tudo começa pequeno para se tornar grande. Amém?
Nós pensamos que a onda do avivamento, ela vai nos colocar no seu centro e nós vamos ser envolvidos como um redemoinho e quando vê, estaremos no centro do avivamento. Mas eu venho te dizer que isso é heresia. O avivamento, ele vem de esforço, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de uma vida que busca santificação, uma vida que busca arrependimento, uma vida que busca alinhamento na presença do Senhor. Amém? Por muitos anos entendemos o avivamento de uma forma errada. Avivamento não é um culto do reteté. Avivamento não era o cair e o levantar. Tá certo que isso é muito bom na presença do Senhor. Avivamento não é falar em línguas. Avivamento é mudança de vida, é transformação. Avivamento é anseio por oração, é anseio por a sua palavra, é anseio por ganhar almas. Avivamento é arrependimento profundo. Avivamento é amor pelo Senhor como centro. Avivamento é muito mais além de que movimento. Avivamento é vida em Cristo. Esses dias, uma pessoa falou algo que foi errado. Ela disse assim, a igreja tal não tem o Espírito Santo. Eu disse, não fale isso. Porque se tem transformação, a presença do Espírito Santo pode não ter a movimentação do Espírito, mas se pessoas estão sendo ganhas ao Senhor, o Espírito Santo está lá. Nós não podemos rotular a multiforme graça do Senhor. Ele se movimenta e Ele age como Ele quer, aonde Ele quer e para o motivo que Ele tem. Amém? Então, pode ser que uma igreja flua menos no movimento, mas quem sabe pode fluir mais na transformação. E o que é mais importante, o movimento ou a transformação? A transformação. O que é mais importante, a obra ou o fruto? Os dons ou o fruto? Os frutos? Pelos frutos? Para os frutos a gente vê a árvore. Você já viu uma árvore seca produzir frutos? Não. Às vezes uma árvore linda, que não tem um fruto, ela serve para alguma coisa? Não. Amém? Então, o real sentido de avivamento está ligado com o envolvimento da palavra do Senhor. Uma loucura pela palavra do Senhor. Uma loucura por ler, por entender, por saber o que está escrito, para que foi escrito, em qual sentido que foi escrito. E mesmo eu não entendendo nada, eu volto e releio até ela gerar fruto dentro de mim. Aí começa o avivamento. O avivamento começa pela palavra de Cristo Jesus, que é o movimento do Espírito, que quando nós encontramos o Senhor, há uma paixão por Cristo. Eu nunca esqueço quando eu me encontrei com o Senhor. Eu quase deixei a minha sogra louca, porque eu saí daquele culto, eu entendi que ali havia a presença do Senhor, e eu disse, onde é que está escrito na Bíblia? Eu quero ver aonde está escrito. Eu quase matei ela. Porque eu queria entender que aquela presença estava na Bíblia. Eu queria entender que aquela palavra, aquilo que estava acontecendo era de Jesus. Eu queria entender que aquilo que eu presenciei é real, é vivo, é verdadeiro, vem do Senhor. Apenas eu não conhecia. E eu me apaixonei por Jesus. E no primeiro mês da minha conversão, eu evangelizei todo o meu bairro, de casa em casa, porque tinha sido acesa uma chama dentro de mim.
uma chama por Jesus e por almas. Porque aquilo que eu havia conhecido, eu não podia guardar para mim, porque aquilo era um tesouro. E eu vivi 20 e poucos anos sem saber que havia um tesouro. E que esse tesouro estava dentro de mim, como um vaso de barro. Ali havia um tesouro escondido, que era Jesus. E quando a gente conhece o Senhor, você quer conversar com Ele. Quando você está apaixonado por alguém, você quer ver aquela pessoa, você quer encontrar, você quer mandar mensagem. Se você pudesse, você passava o dia inteiro com aquela pessoa, porque você está apaixonado. Quem já não foi apaixonado aqui? E com Jesus não é diferente. Se nós estamos apaixonados por Ele, nós queremos conversar com Ele. Nós queremos nos relacionar com Ele. Nós queremos um colo dEle, um abraço dEle, um achego dEle. Nós queremos chorar nos seus ombros, nós queremos pegar na sua mão, porque nós estamos apaixonados. E a oração é o que nos leva a esse relacionamento. Então não tem como ter avivamento sem uma vida de oração, aonde que você sabe que Ele está ali contigo. E que às vezes é coisas bobas, corriqueiras do dia, mas você está ali dividindo com Ele as decisões, dividindo com Ele aquele momento, dividindo com Ele aquele sentimento. Esses dias a Alessandra fez, eu não sei se foi a pregação ou se foi um ofertório, acho que foi um ofertório, e ela falou das pequenas coisas, e ela falou naquele momento que ela parou e viu o seu marido com a sua filha. E esses dias nós estávamos em casa. Quem me conhece sabe que eu sou muito afetiva, então lá em casa nós somos que nem os bichinhos da merda, nós estamos sempre... E daí quando eu vi, nós estávamos deitados na cama, eu, o Moisés, o Samuel e o Floco. E eu agradeci a Deus, eu disse, Deus, que momento mais maravilhoso. Porque poderia parar naquele momento assim, e você ficar só absorvendo aquele momento. E daí eu pedi para ele, tem espaço, deita com nós. Você entende que quando Jesus faz parte da sua vida, Ele está em todos os momentos. E sabe, quando o nosso coração é amoroso, é afetivo, sempre cabe mais um espacinho para mais alguém. Eu sentei ali no banco para mexer com a Mari e ela ficou de pé. Eu disse, não, senta, porque há espaço. Jesus está falando, podem se achegar a mim, porque há espaço. Eu estou fazendo as mansões celestiais. E lá eu estou preparando o lugar. E tem lugar para todos que quiserem. Então, nós servimos um Deus amoroso que se prepara em nos receber. Mas Ele não está só preocupado com nos receber. Ele está preocupado em nos preparar para Ele nos receber. E avivamento é preparação para a vida eterna. Porque se nós queremos viver com o Senhor uma vida eterna, nós temos que já se acostumar com a movimentação do céu. Lá é oração, lá é súplica, lá é louvores. Não pense que você vai ir para lá para ficar dormindo nesses lugares a qual foram preparados para ti. Não, há um lugar de ativa e intensa movimentação preparada para nós. Mas não se preocupe, lá não vai haver cansaço, lá você não vai trabalhar, lá você não vai ter enfermidades, lá o seu corpo é glorificado. Mas nós precisamos nos ambientalizar, se adaptar ao lugar a qual o Senhor preparou.
E o avivamento é isto. Mas o avivamento, ele é arrependimento. O arrependimento que dói. A palavra fala assim, ó. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Avivamento é temor. É arrependimento. Sabe o que acontece? O evangelho vai se passando aos anos e vai se pensando só na graça, que é de graça e que o Senhor nos recebe, sim, mas foi pago um preço alto. Mas nós temos que temer ofender o Senhor. Nós temos que temer fazer aquilo que não agrada. Nós temos que ter temor. E o temor nos leva ao arrependimento. Porque quando nós fizemos algo, o seu Espírito nos convence. E o arrependimento surge no nosso coração. E depois de tudo isso, o Espírito Santo vem e nos transforma. Aleluia. Então, muito se fala que o grande avivamento precede a volta de Cristo. Mas também fica meio antagônicos. Quer ver? Em Atos 2, 17 e 18. Aleluia. Diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os nossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas. E naqueles dias e profetizarão. Amém? Sabe o que acontece? O Senhor tem derramado. Já ouvimos profecias, já vivenciamos filhos sonhando, já vivenciamos tantas coisas. E no passar do tempo, nós vamos tornando normal o que é extraordinário. Nós vamos tratando como natural o que é espiritual. Amém? Mas a palavra fala em Mateus 24, 12. Sobre, num ponto se aviva, e no outro ponto, e por isso, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por isso que nós precisamos ser avivados. No passar do tempo, nós vamos esfriando, desanimando, procrastinando aquilo que o Senhor nos deu. Mas Apocalipse 3, 15 e 16. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque é morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? O que a palavra está querendo dizer para nós? Ou nós nos esquentamos, ou nós nos avivamos. Ou senão nós vamos perder tempo estando dentro de uma igreja. Porque a palavra fala que nós, se formos mornos, o Senhor vomita. Então, melhor que nós se decidisse, eu sou das trevas ou sou do Senhor. Ou sou frio ou sou quente. Então, o que vem o avivamento a fazer em nós? Ele vem esquentar o que estava até frio. Porque você pode botar fogo, você está descongelando uma comida e você bota no fogo. Ela não fica quente. O Senhor, Ele é capaz de ressuscitar
o nosso espiritual. Mas nós temos que tomar uma decisão, nós não podemos mais continuar sendo mornos. O Senhor quer nos avivar. Ele quer que nós venhamos gerar frutos, gerar arrependimento, gerar conversão, transformação na vida das pessoas. E para isso nós precisamos estar pegando fogo. Aleluia. Uma das primeiras marcas do avivamento em nós é a manifestação da glória de Deus dentro de nós. No Antigo Testamento, a manifestação ocorria no templo. O que era oferecido se queimava, subia aos céus. Mas hoje, em 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a manifestação da glória do Senhor é termos o Espírito Santo dentro de nós. É a primeira marca que estamos sendo avivados. Quando entendemos que o Espírito Santo, ele não vem e passeia pela igreja. Não, ele mora dentro de mim. Há uma diferença entre sentirmos a presença e sermos moradias do Espírito Santo. Quando a casa é dele, lá ele habita. Quando a casa não é totalmente dele, ele passeia, mas tem que sair. Não pode permanecer. E uma das manifestações da glória de Deus é quando sentimos que ele habita. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Gente, isso é muito profundo. Você não é qualquer um. Você é a habitação do Senhor. Você não é mais uma folha jogada ao vento. Você o encontrou e ele habita dentro de você para fazer obras tremendas, tanto na tua vida como da tua família, como em a qual se aproximam de ti, porque dentro de ti tem um tesouro que muitos não conhecem. Dentro de ti há uma presença gloriosa da presença do Senhor, que o mundo carece. Depois disso, há uma adoração voluntária, porque o Senhor estando dentro de você, você não precisa de louvor para adorá-lo, você não precisa de pregadores para adorá-lo. Quando Ele está dentro de você, você o adora voluntariamente. Todo momento é momento de adorar ao Senhor, de colocar Ele no lugar que Ele sempre devia estar. Todo momento é momento de estar com Ele. Todo momento é momento de reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele não estaríamos aqui. Num estalar de dedos a nossa vida podia mudar toda. Mas quando entendemos que Ele habita e que Ele faz e que Ele guarda, que Ele conhece. Esses dias eu perguntei para as crianças quem era Jesus para elas. O que Jesus fazia na vida delas. E se você entendeu que as crianças me deram aula, você não precisa de mais nada. Porque uma diz assim, Jesus, Ele me guarda. Jesus, Ele me cuida. Jesus fica comigo quando eu estou com medo. Outro disse assim, não, Jesus é o meu amigo, então Ele está sempre comigo. Outro disse assim, quando eu estou sozinho, Ele me dá colo. E eu devia ter escrito tudo o que as crianças falaram, porque elas entenderam o que é Jesus. E às vezes nós estamos no meio de um problema, podendo pular para o colo de Jesus e nós não pulamos, porque nós entendemos que nós temos que resolver os nossos problemas sozinhos, sendo que nós temos um Deus que é Pai, que está disposto, que nós sentamos no colo dEle, choramos com Ele, entregamos para Ele e assim Ele opera em nosso favor.
Por isso que a das crianças é o reino dos céus, porque para eles há uma pureza, há uma ingenuidade de relacionamento. Eles não estão preocupados com o que o outro vai dizer. Um disse que Jesus brinca comigo quando eu estou sozinho. Outro disse, não, Jesus, a minha mãe falou que é socorro. E daí eu disse assim, tá, e vocês se lembram de orar para Jesus? Daí eles foram sinceros. Aí às vezes eu durmo antes. Daí a outra disse assim, não, mas a minha mãe não me deixa esquecer. E se a minha mãe esquecer, meu pai lembra. Olha o sentido de ser pai. Ser pais é muito além do que a gente entende de ser pais. Vocês acham que uma escolinha vai ser suficiente para a vida do seu filho? Pelo amor de Deus, você fica quantas horas numa semana com os seus filhos e você acha que 1, 2 horas ali vai resolver? Não, assuma. Vocês são sacerdotes para os seus filhos. Conforme vocês entenderem o que é Jesus, eles entenderão. Conforme o exemplo de oração, de joelho no chão, eles colocarão assim também. Porque vem do exemplo deles saberem quem é Jesus. E se eles crescerem sabendo, irmãos, eles serão muito melhor que nós, que conhecemos Jesus, já com marcas, já com alguns problemas, já com algumas feridas na alma, com traumas. Mas eles têm a possibilidade de encontrar Jesus crianças, ser puros, se guardarem, terem uma trajetória linda com Jesus. Isso é avivamento, é você saber quem é Jesus, quem está com você, que você não é alguém sozinho e perdido. E uma outra marca do avivamento é você também querer andar junto, é querer congregar. Sabe que nós podemos ver direitinho como está o nosso espiritual, quando nós não queremos mais ir à igreja. Quando nós começamos a botar desculpa para ir à igreja, pode ver que você não está legal com Deus. Porque quando nós estamos legais com o Senhor, nós queremos a comunhão da mesma fé. Nós queremos compartilhar. Nós queremos incendiar um pouquinho do outro, ou pegar o fogo um pouquinho do outro, que é diferente do que eu tenho. É testemunhar para o outro que agora está bem, mas já teve ruim, mas o Senhor fez. Ou é desabafar do teu problema e pedir me ajuda em oração, porque nós somos uma família em Cristo. Então, quando você se desanimar, saiba que você precisa fazer força para ter comunhão. Porque quando nós estamos fracos para ter a comunhão, é porque nós não estamos bem com Jesus. Porque avivar é isso, é querer estar junto, é querer movimentar. É querer botar para quebrar. É dizer que hoje eu quero chegar no culto, eu quero chorar tanto que amanhã eu quero estar com os olhos inchados, porque eu preciso sentir a presença dele. É pedir oração para 3, 4, 5, até você sentir que já foi respondida a tua oração. Quando a Andressa se converteu, a Andressa dava um culepe, porque ela passava de um em um, até todo mundo orar por ela. E coitado de quem tinha que esperar para dar carona para ela, porque ela morava longe. Porque tinha que todo mundo orar para ela sentir que ela estava bem revestida. O que é isso? O que eu não tenho me acrescenta. O que tu tem, o que tu não tem, eu te acrescento. Isso é comunhão, isso é avivamento, isso é busca do Senhor. É reconhecer que, de repente, tu tem uma coisa que eu não tenho e tu é melhor naquilo. E não tem problema nenhum tu ser melhor que eu. Porque nós vamos se completando, família se completa, família não disputa, família se completa, família se ajuda, família interage. Amém? Em Atos 2, do 1 ao 4, fala que todo avivamento é precedido de oração. O povo estava clamando pela descida do Espírito Santo. Eles estavam dias clamando e eles eram unânimes e perseverantes em oração, até que a descida do Espírito Santo aconteceu. Então, para uma vida avivada, ela tem que ter oração.
A oração antecede o avivamento, a oração anima a tua fé, a oração te alinha com o Senhor. Não pense que a oração sua vai modificar o Senhor. A tua oração vai modificar você mesmo, porque o Senhor já sabe o que Ele vai fazer, mas na oração você vai saber entender o que Ele vai fazer. Muitas vezes você começa orando, e você acha que você vai pedir tantas coisas e você se achega na presença do Senhor. E nada mais do que você precisa tem importância quando você vê que Ele se achegou diante de ti. E Ele está ali. Lá, naquele momento, você não tem necessidade de nada. Porque Ele nos supre. Amém? A outra marca, que o avivamento, ele é marcado por poder. Precisamos ver pessoas levantando de cadeira de rodas. Nós precisamos ver pessoas sendo curadas. Nós precisamos ver pessoas sendo libertas. Vamos parar com essa bobagem que se alguém vai endemoniar, vamos ter que levar na salinha. Vamos ter que mostrar para todo mundo que o Senhor liberta. E aquela pessoa é transformada. Nós precisamos parar de ter vergonha da manifestação do poder do Senhor. Porque se uma pessoa é liberta, a sua vida é transformada. E se a sua vida é transformada, ele é testemunho de Cristo. A libertação é como a cura. Nós vamos então esconder a pessoa para ela ser curada? Não, nós temos que fazer ser visto. A cura precisa ser vista, a libertação precisa ser vista, a transformação precisa ser vista. A pessoa que está aceitando Jesus precisa ser vista, porque Jesus precisa ser visto. E aonde ele passava, ele manifestava o seu poder, e a multidão o acompanhava. Então, crentes ou incrédulos, vendo o seu poder, ficam impactados com a sua presença. Então a igreja precisa se avivar para vivermos um tempo do poder do Espírito. Nós precisamos ver o poder do seu Espírito. Nós precisamos ver, eu não quero ir para a glória antes de ver um cadeirante se levantar, porque eu creio que o Senhor tem poder. E se Ele tem poder, eu quero ver. Eu quero ver. Não importa se é uma dor de cabeça ou se é um câncer. O poder do Senhor, ele é manifesto no meio daqueles que creem e o buscam verdadeiramente. Mas o que antecede disto? Uma vida de oração. Então nós precisamos ser uma igreja de oração. Precisamos ser uma igreja que ama a sua palavra, medita e a examina. Nós temos que ser uma igreja que jejua. Irmãos, eu vou contar um mistério para vocês. Nós temos que ficar magros este ano de jejuar. Estamos muito gordinhos. Precisamos ficar magros de jejuar. Jejuar pelo vizinho, jejuar pelo pai, jejuar pela mãe, jejuar para a casa do fulano, a causa do outro irmão. Nós precisamos jejuar. Por quê? Porque o Senhor precisa? Não, porque a nossa carne precisa morrer. Para sermos avivados, precisamos matar a nossa carne. Não é fácil ficar sem comer? Não é fácil. Eu tenho 500 limitações alimentares, tenho, e está aparecendo mais outras. Mas enquanto eu puder comer, tá bom. Amém? Só que eu entendo que é tudo aqui. Busca o Espírito, Ele nos alimenta e Ele nos dá força. Nós temos que ser uma igreja que jejua, nós temos que ser uma igreja de oração, nós temos que ser uma igreja de joelho no chão, nós temos que ser uma igreja onde se manifesta a glória do Senhor e o seu poder. É isso que trará conversão ao descrente. Muitos vão vir pela manifestação do poder do Senhor. Alguns irão permanecer por isso. Outros não vão querer o Senhor. É escolha pessoal. Porque o Senhor, Ele é tão bom que Ele nos dá frutos. Ele nos dá
mas também não nasce frutos errados daquela árvore que ele não conhece. Então, ele nos dá a decisão de escolha. Amém? Então, esse prazer de cultuar o Senhor, ele é muito, muito importante. Em Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele nos dá poder. Para nós nos acharmos? Não. Ele nos dá poder para ser manifesta a sua glória. Aleluia! Em Atos 6:8. Se você quer se apaixonar pelo Espírito Santo, leia o livro de Atos. O livro de Atos, ele é avivamento puro. É o Evangelho em atividade. É o Espírito Santo sendo distribuído. É as pessoas não precisando de mais nada pela presença do Senhor. O livro de Atos, ele é um livro que você lê chorando. Que às vezes você quer continuar lendo, mas as lágrimas são tão grandes nos teus olhos que você não consegue continuar lendo. Do tamanho da obra do Espírito Santo. Em Atos 6:8 diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu vou te perguntar, o Estevão é um ser humano diferente de você? Não. Se Estevão era um homem cheio do poder, e nele havia, onde ele caminhava, prodígios e maravilhas, você também pode, aonde você caminhar, você ver acontecer prodígios e maravilhas. Eu li um livro do Benny Hinn contando a história de Kathryn Kuhlman. E aquele livro me impactou tremendamente, que ela foi uma das grandes avivalistas do seu tempo. Ela chegou a flutuar na presença do Senhor em uma das suas ministrações. Nas suas ministrações, as pessoas eram curadas, eram libertas, a presença do Senhor era tão impactante. Ela, se você olhar fotos dela, você acha até que ela tem uma cara meio de louca, assim. A presença de Deus era tão forte na vida daquela mulher que onde ela passava as pessoas eram impactadas e havia um grande avivamento. E aquele livro me deixou muito louca, porque eu pensei ela uma mulher natural, normal, cheia de falhas, porque ela teve quedas, ela teve falhas, ela teve problemas desde a sua infância. Leiam esse livro é uma ativação de fé, como aquele outro livro, o Vinho Novo é o Melhor, é alguma coisa assim. Pensa que são livros que te avivam, você vê testemunhos reais do que o Senhor fez. E daí eu lendo aquele livro, vendo que Kathryn era uma mulher simples, cheia de falhas, como eu, como você, teve uma queda com a questão de relacionamento, que ela não viu o Senhor, ela casou, depois teve que se separar. Mas ela era tão usada. As palavras que ela fala, que quando ela ia orar, ela sentia a presença gloriosa do Senhor. E quando ela chegava no ambiente, era o Senhor que falava, ela só era usada como canal. É muito impactante quando nós vemos vida de pessoas que foram impactantes. E se você for olhar, são pessoas como eu e como você. A única diferença é que essa pessoa se colocou na brecha. Essa pessoa quis. Essa pessoa se matou a cada dia suas vontades para viver a vontade de Jesus.
Aleluia. Mas também, como eu falei antes, avivamento é arrependimento. Em Atos 2, 37 e 38. E ouvindo eles isso, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens cristãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então, não há caminho no Evangelho sem passar pelo arrependimento. Mas também é transformação, em Atos 4:13. Pedro, um homem nervoso, um homem agitado, sanguíneo, temperamental, impulsivo. Esse mesmo, que cortou a orelha de um, que não quis lavar os pés de Jesus, depois queria lavar Jesus inteiro. Esse homem inconstante, esse homem que não tinha ainda sido marcado por uma transformação genuína. Esse homem. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de quem eram homens sem letras e indutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro já não era mais o mesmo, Pedro já era outro, porque Pedro, ele andou com Jesus e não se transformou. Mas quando veio o Espírito Santo na vida de Pedro, houve transformação genuína e por onde ele passava, as pessoas sabiam: este é diferente, esse esteve com Jesus. As pessoas precisam saber que nós estamos com Jesus. As pessoas precisam saber que você é amiguinho de Jesus. Lá na clínica eu acho engraçado, porque eu acho que eu sou a única crente lá. E daí quando acontece alguma coisa, elas dizem assim: Paula, tu sabe, né? Vai orar. Porque elas sabem que eu sou a amiguinha de Jesus. Você tem que saber que você é amigo de Jesus. Você tem que saber que você pode se achegar para qualquer situação e te expor a Ele, porque Ele é teu amigo, Ele é teu companheiro, Ele é teu ajudador, consolador, Ele está em todos os momentos. Saiba que você tem uma aliança com Cristo, você não é qualquer um. Esse a qual te transformou, esse a qual te libertou, ele ainda permanece em vós para completar a boa obra. Aleluia, ele não transforma e abandona, não liberta e abandona. Não, ele continua contigo até o fim dos teus dias nesta terra, até ele poder te receber na glória com ele para uma eternidade. Amém? Ele é um Deus que ele é Pai, ele cuida, ele é amigo, ele está presente. Em alguns momentos somos servos, mas servos não escravos, por amor. Aleluia. Mas também é temor. Em Atos 2:3. Que nós não podemos esquecer do temor do Senhor. E isso tem que ficar na vida do crente. Antigamente a régua era tão grande que tem um pastorzinho que eu gosto muito de escutar ele é da Assembleia, ele é bem magrinho, tem um bigodinho, e ele diz que ele não dorme só de cueca, porque vai que Jesus vem, ele tem que estar arrumadinho. O temor era tão grande. Sabemos que não precisamos fazer isso, mas analisa o temor deste homem, de saber que ele tem que estar arrumadinho para dormir, porque se Jesus vier, ele está preparado. Olha o temor de não se apresentar a Jesus de cueca, sendo que Jesus está em todos os momentos. Mas saímos deste molde de crente e passamos para um molde de crente que tudo pode.
Precisa haver um equilíbrio. Amém? Então diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Fogo, ele é bênção, ele é alegria, mas fogo também é juízo. Fogo também é correção. Fogo também nos queima e nos purifica. Só temos que saber se nós somos prata e somos ouro na mão do Senhor, que vem o fogo e nos purifica e nos deixa mais aptos a serem usados. Ou se a nossa fé é palha, que nós podemos ser consumidos. Está em nós a decisão de ser mornos ou quentes, de saber a estrutura que somos com o Senhor. Aleluia. Mas o mais importante, crente, é cheio do Espírito. Em Atos 2:4 fala sobre isso. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Crente avivado está sempre cheio do seu Espírito. E eu convido você a se levantar, e eu peço para os irmãos botar de novo a primeira palavra a qual eu falei, que está em Abacuque 3:2. Para que nós possamos entender agora o que Abacuque quis dizer. Três, 2. Se lembra a palavra que eu li no início? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra do Senhor, ela nos traz direcionamento, temor e alinhamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faz conhecida. Estamos fazendo ser conhecida as obras do Senhor novamente em nós. Ativa, Senhor, em nós o primeiro amor, aquele primeiro dia a qual te encontramos. E na tua ira lembra-te da misericórdia. Amém? Eu gostaria que você se concentrasse com o Espírito Santo e que nós pudéssemos nesse dia estar pedindo para o Senhor avivar o nosso coração, avivar a nossa vida, avivar a nossa fé, avivar a nossa direção, avivar a nossa mente em Cristo. E também muito importante que o Senhor venha avivar dentro das nossas mentes quem somos com o Senhor. Pai querido, Pai amado, eu quero abençoar a tua igreja. Senhor, abençoa a semana de cada um, Pai. Derrama da tua graça, do teu amor, do teu poder, da tua misericórdia sobre cada um. Que todos possam se sentir amados e guardados em ti. Leva cada um, Senhor Deus, para suas casas em alegria e paz, Pai. E aqueles, Pai, ao qual quiserem permanecer, que nós possamos ter um tempo de oração e que possam todos unanimemente estar orando ao Senhor, pedindo um renovo não só pessoal, mas um renovo ministerial, para que possamos voar voos mais altos, para que possamos, Jesus, nos aproximarmos mais de Ti e da Tua essência, que nós consigamos ser a Tua semelhança, Pai, nesta terra, Pai, e que as pessoas a qual passam e passeiam conosco possam saber que nós temos um amigo para lá de especial que anda conosco. Em nome de Jesus eu te abençoo se você tem que ir à sua casa. E quem quiser permanecer para receber oração e estar orando, se sinta à vontade, porque a casa do Pai é a tua casa. Em nome de Jesus.